Esta é uma Bíblia ortodoxa etíope rara, manuscrito escrito à mão na Etiópia, linguagem letárgica sagrada, cópia mais antiga da Bíblia. Etíope que está completo em termos de um Gênesis para a cópia da Revelação é do século XIV. Como devemos compreender esses fenômenos sobrenaturais, seres que foram criados por Deus? E se a história do cristianismo o que nos ensinaram foi que estava de cabeça para baixo, e se o cristianismo ocidental não fosse começando afinal, apenas um ramo de uma história muito mais antiga e abrangente, enquanto a Europa, a Etiópia ainda estava se firmando. Estava silenciosamente desenvolvendo sua própria forma de cristianismo, preservou o seu próprio textos sagrados seguidos por seus próprios tradições e mantinha registros das igreja primitiva que permaneceu em grande parte intocada por Roma. A Bíblia Etíope é a Bíblia mais antiga, a cópia mais antiga de a Bíblia Etíope, que está repleta em termos de uma cópia de Gênesis a Apocalipse. É do século XIV. E agora, após séculos de silêncio, monges etíopes lançaram um novo passagem traduzida da ressurreição que desafia o que muitos crentes, eles acham que conhecem as origens do cristianismo. Então por que esse texto antigo causa essa perturbação? O cronograma que nos foi dado. Aqui está. A verdade esquecida. A Igreja da Etiópia tem mais de 2000 anos e era nunca uma adição tardia ao cristianismo. Propagação. Sua conversão foi deliberada. Poderoso e transformador. No início do século IV, o reino de Axum adotou o cristianismo como seu estado, religião sob o rei Aena, guiada por Fimentius, um missionário sírio que se tornou o primeiro bispo de Axum. O reino adotaram formalmente a fé na década de 320 e 330, esse que coloca a Etiópia em uma cronologia cristã paralela e em alguns casos até mesmo antes de Roma. Este não era um sistema de crenças emprestado. Era um cristão independente plenamente formado. Tradição, uma que a Igreja Ocidental, mais tarde negligenciar, esquecer ou nunca completar. Entender. E os textos que emergem isso pode nos obrigar a repensar como a Igreja primitiva realmente evoluiu. Agora veja, analise atentamente a linha do tempo. Roma não. Declarar nin cristianismo, o oficial, religião do Império até 380 d.C. com o Edito de Tessalônica emitido sob Imperador Teodósio I. Essa decisão veio mais de 50 anos depois do rei Assina. Já converteu Axum e estabeleceu o cristianismo no centro de sua vida, reino. Em termos simples, enquanto Roma e Constantinopla ainda estava debatendo doutrina, lei e autoridade uma poderosa. O reino africano já havia incorporar o cristianismo à prática diária do Estado. Isso inverte completamente o que é familiar. Narrativa de sala de aula que coloca Roma como o ponto de partida natural do cristão. Domínio. Se você quer provas físicas, algo tangível para visualizar, olhar para os evangelhos de Garma, estes ricamente manuscritos ilustrados. J. Esse escritos em a tinta dourada foi datada por radiocarbono por equipes ligadas a Oxford e profissionais conservadores. Os resultados os colocam firmemente na antiguidade tardia, individual. As páginas datam aproximadamente do século IV ao século VII, com uma análise principal, datando Garasacum entre cerca de 390 e 570 d.C. Isso situa os Evangelhos de Garama entre as mais antigas ilustrações sobreviventes, livros do Evangelho cristão no mundo. Quando essas datas forem definidas juntamente durante o reinado do rei Uana, forma-se uma imagem nítida. A Etiópia era o lar de uma população alfabetizada, cristão artisticamente sofisticado. Cultura séculos antes da Europa medieval. Produziu suas famosas Bíblias iluminadas. Isso importa por muito mais do que direito de se gabar historicamente. Cristianismo, na Etiópia, não cresceu como uma cópia de a fé da Europa. Ela criou raízes locais. Terreno moldado pelos primeiros sírios e influências coptas, sim, mas nunca. Sobrescrito por versões europeias posteriores. Tendências teológicas. Durante séculos, a Igreja Etíope manteve uma base bíblica, cânone que incluía textos do Ocidente. O mundo acabou perdido, ignorado ou excluído deliberadamente. Foi preservado. Versões únicas dos evangelhos e escritos apócrifos que oferecem perspectivas alternativas sobre quão cedo os cristãos entendiam a crença ou ritual e autoridade. Acadêmicos que estudam as escrituras etíopes enfatizam consistentemente este ponto. A tradição etíope constitui seu próprio ramo de cristianismo, não um reflexo distante das decisões tomadas em Roma.
Há também uma realidade política oculta nestes manuscritos. Aksum não era menor de idade. Reino era uma grande potência comercial, cunhando suas próprias moedas e esculpindo suas inscrições próprias. Quando seus governantes, ao adotarem o cristianismo, fizeram-no como soberanos independentes, não como súditos, influenciado pelo controle romano. O resultado era uma fé que se desenvolveu em torno do local. Prioridades. Uma teologia moldada pela África. Experiência, uma liturgia enraizada no JS. Linguagem e uma tradição manuscrita, que protegiam textos perdidos em outros lugares para guerra-bibliotecas queimadas e, mais tarde, expurgos doutrinários. O que sobreviveu em A Etiópia não é uma nota de rodapé, é um arquivo alternativo do cristianismo primitivo. A Etiópia nunca foi uma seleção menor, uma nota para a história de Roma. Ela se destacou como um centro paralelo onde o cristianismo se estabeleceu. Seguraram cedo, cresceram com confiança e registros preservados que desafiaram o Roma Limpa primeira versão. Muitos de nós estávamos ensinados na escola. História da Etiópia. Isso levanta uma questão diferente. Se eles já eram cristãos e produziam textos sagrados, o que os escritos antigos faziam, eles protegem o resto do mundo. Permitido desaparecer o oculto. Arquivo. Livros completos encontrados em nenhum lugar. Em qualquer outro lugar da Terra, a Etiópia não é apenas salvaguardar cópias de obras perdidas. Para dois dos textos antigos mais debatidos, o livro de Enoque e o livro de Jubileus, o único exemplar completo que sobreviveu até os dias de hoje. Existem versões em JZ na Etiópia. Língua clássica. Fragmentos destes. Os livros aparecem em hebraico, aramaico e grego, incluindo porções importantes entre os manuscritos do Mar Morto. Mas quando os estudiosos desejam os textos completos e legíveis, eles recorrem a manuscritos etíopes, porque nenhuma outra tradição foi preservada, eles intactos. Pensem como extraordinário isso sim. Durante séculos, estudiosos ocidentais vasculharam cavernas e vasculharam fragmentos reconstruindo essas obras peça por peça, enquanto monges etíopes mantiveram silenciosamente manuscritos completos que continuaram a funcionar como escritura viva dentro suas igrejas. Os manuscritos do Mar Morto confirmou que esses textos eram importantes, profundamente enraizados no judaísmo primitivo. Eles não eram inscrições laterais obscuras, mas parte de discussão teológica séria durante o período do Segundo Templo. Mais tarde, porém, o cristianismo ocidental se aproximou deles. De forma diferente, não porque lhes faltasse algo. Importância, mas devido à institucionalidade. Escolhas que moldaram quais textos seriam incluídos e quais foram reservados. O que? A preservação da Etiópia não é uma anomalia. É evidência de uma conversa antiga. O resto do mundo quase se esqueceu. Então, por que as igrejas ocidentais estabeleceram esses livros? Ao mesmo tempo que a Etiópia optou por mantê-los, a resposta simples é prioridades. Concílios da Igreja Ocidental e Medieval. Teólogos trabalharam em direção a um cânone, focado na precisão doutrinária e autoridade centralizada. Textos que, credos oficiais complicados, confusos, limites teológicos ou desafiados. O controle hierárquico foi gradualmente implementado, aparado. A Etiópia seguiu um caminho diferente. Dentro dos Tuarredo, tradição. Escritos visionários cósmico, histórias e percepções reveladoras não eram vistos como problemas, eles eram valorizados. Preservar livros como Enoque e Jubileus foi uma escolha teológica deliberada, uma escolha, não um ato de segredo. Os textos permaneceram porque a Igreja da Etiópia acharam-nas espiritualmente significativas e úteis não porque estivessem escondidos ou proibido, e essa escolha importava, porque aquilo que uma comunidade lê molda o que ele acredita. O livro de Enoque desdobra-se como um antigo guia para a ordem cósmica e mistérios divinos. Jubileus reconta o Gênesis através de calendários rigorosos e estruturas morais que reformulam a compreensão da lei do tempo e da história sagrada. Esses não são textos decorativos. Eles redefinem origens, autoridade e expectativas do fim dos tempos de maneiras que outras tradições eventualmente deixaram de lado. Ao preservar as obras completas, a Etiópia manteve diálogos teológicos inteiros que foram abreviados ou perdidos em outros lugares. Há também uma razão prática para a sua sobrevivência. Como esses textos foram transmitidos em hebraico, eles percorreram diferentes raízes culturais e linguísticas, permanecendo em grande parte intocados pelos gargalos de tradução europeus,
pelas queimas de bibliotecas e pelos expurgos doutrinários que alteraram o registro ocidental. Essa preservação é o motivo pelo qual os estudiosos modernos dependem de manuscritos etíopes para reconstruir o pensamento judaico e cristão primitivo. Também explica por que a descoberta de fragmentos relacionados nos manuscritos do Mar Morto foi tão significativa. Ela confirmou que as versões etíopes não eram invenções tardias, mas testemunhas fiéis de um mundo textual muito mais antigo. Isso não é arqueologia marginal nem evidência de alguma conspiração obscura. É um exemplo claro de como as comunidades religiosas decidem o que conta como escritura e como essas decisões moldam a narrativa que o resto de nós herda. Enquanto grande parte do mundo lutava para reconstruir a fé antiga, a partir de fragmentos dispersos, a Etiópia preservou silenciosamente livros completos que apontam para um caminho alternativo no início do cristianismo. E se textos como Anak e Jubileus sobreviveram apenas lá, isso levanta uma questão mais profunda. Que outros escritos os escribas etíopes protegeram e que nunca sobreviveram em outros lugares? É aqui que a história se torna ainda mais notável. Dentro do cânone bíblico etíope, existe um livro completo que descreve os ensinamentos privados de Jesus após a ressurreição. Um livro que nenhuma outra tradição cristã preservou em qualquer idioma. Então, o que diz esse texto? E por que ele é quase desconhecido fora da Etiópia? Durante 40 dias, poucos ouviram falar do que a Etiópia relata. Jesus ensinou em segredo. O texto é conhecido como o Livro da Aliança, ou Mashafakdan, em JZ. Na tradição etíope, ele se assemelha a uma aula a portas fechadas, um registro do Jesus ressuscitado instruindo seus seguidores mais próximos durante os 40 dias entre a ressurreição e a ascensão. Em termos simples, o livro reúne ensinamentos pós-ressurreição que se concentram na transformação interior, na oração e na experiência direta de Deus. Menos sobre regras institucionais e mais sobre formação espiritual. Fontes lexicais e litúrgicas descrevem esses ensinamentos se desenrolando ao longo desses 40 dias. E as igrejas etíopes têm se baseado nesse material em seus cultos e na formação monástica há séculos. Então, por que os 40 dias são importantes? Na memória judaica e cristã, o número 40 é carregado de significado. Moisés jejuou no Sinai por 40 dias. Israel vagou por 40 anos. Os evangelhos dizem que Jesus apareceu por 40 dias ensinando sobre o reino de Deus. Esse período marca uma época de provação, revelação e iniciação. Na imaginação etíope, esses dias não são apenas uma pausa entre a Páscoa e a Ascensão. São um fogo purificador, um período em que os discípulos são transformados, em que uma instrução mais profunda os prepara para o encontro direto com o divino. É por isso que um livro inteiro dedicado a esse período sobreviveria dentro de uma tradição profundamente mística. Um último esclarecimento: quando você ouve falar online sobre um lançamento recente, isso não significa que esses manuscritos foram descobertos repentinamente em uma caverna. Trata-se de textos antigos de gaélico e tradições orais de longa data preservadas por monges etíopes há mais de 1000 anos. A novidade para muitos no Ocidente não é o material em si, mas o crescente acesso a traduções e discussões que agora são compartilhadas de forma mais ampla. Até o momento não existe uma única edição moderna em inglês amplamente aceita que reúna e explique completamente o Mashafakdan, tal como tem sido usado nas comunidades cristãs etíopes. Um pequeno número de estudiosos e tradutores trabalhou em partes do texto ou em materiais litúrgicos relacionados, mas a pesquisa em língua inglesa ainda está muito aquém do que as igrejas etíopes preservaram e praticaram por séculos. O que estamos testemunhando, portanto, não é tanto uma descoberta, mas um reconhecimento crescente. É aqui que a ideia de duas tradições cristãs paralelas se torna útil. O cristianismo ocidental, moldado por concílios bispos e pelas exigências do império, concentrou grande parte de seus esforços na definição da doutrina e na manutenção da unidade institucional. Os debates canônicos e os synods foram impulsionados por uma questão central: como uma igreja em rápida expansão poderia permanecer unida em um vasto território político.
O cristianismo etíope propunha algo diferente. Existindo fora do controle político de Roma e jamais moldada pelo domínio imperial, a tradição Tiwaho dava maior ênfase à experiência visionária, às hierarquias angelicais, aos calendários sagrados e à prática espiritual contemplativa. Suas bibliotecas preservavam escritos visionários e apocalípticos, não como curiosidades, mas porque esses textos abordavam uma preocupação mais profunda, o encontro direto com o divino, e não a estrutura organizacional. É por isso que os livros místicos permaneceram centrais na Etiópia, em vez de serem relegados à marginalidade. E quando você realmente lê esses ensinamentos, seu foco fica claro. Eles são práticos, são místicos, e são concebidos para moldar a transformação interior, não o poder institucional. O texto oferece ampla orientação sobre como orar, como reconhecer a presença angelical, como interpretar visões e como a ressurreição transforma a compreensão do tempo e da lei divina. Seu tom não é legalista, mas restaurador e voltado para o futuro. A salvação é apresentada menos como uma correção legal e mais como uma transformação da percepção, um despertar para um cosmos reordenado. Para as comunidades monásticas e devocionais, isso importava muito mais do que alinhar perfeitamente cada ensinamento aos credos formulados em concílios séculos depois. Os mosteiros etíopes merecem reconhecimento por isso. Eles preservaram um roteiro espiritual que corre ao lado da tradição greco-romana e não abaixo dela. Por meio de manuscritos e ensinamentos orais, eles preservaram os ensinamentos pós-ressurreição que moldaram uma visão cristã distintamente diferente. E isso nos leva ao ponto crucial. Se a Etiópia preservou um livro que descreve os ensinamentos privados de Jesus após a ressurreição, o que esse texto realmente diz sobre quem Jesus é, de onde vem a autoridade e como o reino de Deus se aproxima? Essa questão marca a divisão entre as prioridades romanas e etíopes. Duas vertentes paralelas do cristianismo. Por que faziam perguntas diferentes? O cristianismo não se desenvolveu como um caminho único e linear. Muito cedo desdobrou-se em duas tradições paralelas e maduras, cada uma com uma questão diferente sobre o propósito da fé. Uma dessas tradições, centrada em Roma e Constantinopla, abordava o cristianismo como um desafio à unidade e à governança. Sua principal preocupação era como construir uma instituição estável capaz de unir povos diversos sob um mesmo credo e uma estrutura de liderança reconhecida. Essa abordagem produziu concílios credos e, eventualmente, um cânone moldado pela necessidade de clareza doutrinária e autoridade institucional. É importante também ser preciso aqui. Não há evidências históricas de que o concílio de Nsa em 325 tenha decidido o conteúdo da Bíblia. A formação formal de um cânone ocidental ocorreu posteriormente por meio de concílios regionais como o de Cartago, em 397, que influenciaram o que o mundo romano acabou aceitando. O outro caminho, enraizado em lugares como Axum e levado adiante pela tradição Jota. Esse buscava uma resposta completamente diferente. O que acontece quando a fé prioriza o encontro direto com o sagrado em detrimento do rígido controle institucional? A Etiópia desenvolveu o cristianismo de forma independente por meio de sua própria língua, liturgia e lógica espiritual. Essa liberdade produziu um cânone mais amplo, preservando textos místicos e visionários, como Enoque e Jubileus e os livros da Aliança, obras que os concílios ocidentais posteriormente deixaram de lado em favor da uniformidade doutrinária. Não se trata de supressão. Trata-se de prioridades diferentes. Enquanto o cristianismo ocidental se concentrava na construção de uma instituição unificada de proporções imperialistas, o cristianismo etíope focava na experiência vivida na prática contemplativa e no conhecimento direto de Deus. Como os manuscritos da Etiópia evoluíram fora dos sistemas de tradução europeus, preservaram diálogos teológicos que o Ocidente não enfatizou. É por isso que as escrituras da Etiópia são diferentes e porque ambas as tradições devem ser levadas a sério. E isso importa agora.
Em 2025, muitos buscadores estão se afastando das instituições e se voltando para a experiência. O cânone preservado da Etiópia oferece um caminho alternativo centrado no encontro em vez da administração, mostrando que a história cristã não é uma linha reta, mas um mapa ramificado. E o caminho que a Etiópia guardou por séculos pode ser exatamente o que o mundo moderno está buscando. O que nos leva à verdadeira questão que escolha singular determinou o que a Igreja Ocidental manteve e o que a Etiópia optou por preservar. Por que isso importa agora? A crise espiritual que a religião ocidental jamais previu. Se você já se sentiu desconectado na igreja, se a velha fórmula de orar, obedecer e repetir parece vazia, saiba que não está sozinho. Em todo o mundo ocidental, milhões de pessoas abandonam as igrejas tradicionais todos os anos, não por terem perdido a fé, mas por nutrirem uma fome por algo mais profundo, algo vivo. Elas não buscam mais doutrinas, não procuram hierarquia, nem uma lista de verificação rígida para a salvação. O que desejam é experiência. Querem encontrar o sagrado diretamente. E é aqui que a Etiópia discretamente transforma toda a conversa. Por mais de 1.700 anos, monges etíopes têm preservado textos que falam diretamente à fome espiritual que muitas pessoas sentem hoje. Não se tratam de livros de regras áridas ou credos inflexíveis. São textos místicos, visionários e profundamente experienciais que guiam os leitores rumo à prática contemplativa, à transformação interior e a encontros diretos com o divino. Grande parte do cristianismo ocidental, apesar de toda a sua influência, gradualmente relegou esse tipo de material a segundo plano, em favor da estrutura da hierarquia e do controle institucional. A Etiópia não fez o mesmo. Você pode estar se perguntando: esses textos foram descobertos recentemente. De forma alguma, as escrituras etíopes estão disponíveis ao público há décadas. Na década de 1960, o imperador Haile Selassie autorizou a impressão e distribuição da Bíblia etíope. Esses escritos nunca estiveram escondidos em cavernas nem foram suprimidos por sociedades secretas. O Ocidente simplesmente não estava prestando atenção. O clima espiritual não estava preparado para recebê-los. Agora está. Buscadores modernos estão fazendo as mesmas perguntas que os monges etíopes faziam há 17 séculos. E pela primeira vez, existe uma ponte clara entre essas perguntas e as respostas preservadas nesses textos antigos. E vai ainda mais fundo. A própria língua carrega camadas de significado. O gaélico, idioma original desses manuscritos, é rico, simbólico e cheio de nuances que a tradução só consegue capturar parcialmente. Cada frase, imagem e expressão idiomática carrega um peso espiritual que muitas vezes leva gerações de estudo para ser totalmente compreendido. É por isso que os debates sobre se a Bíblia etíope contém 81 ou 88 livros não são apenas detalhes acadêmicos. O cânone etíope é uma tradição viva, flexível, interpretativa e em constante evolução. Ao contrário dos sistemas doutrinários fixos impostos por muitas igrejas ocidentais, pare por um momento e considere o contraste. Enquanto a religião ocidental muitas vezes reduzia a fé a acreditar nisso, obedecer aquilo e você estará salvo, o mundo além dos muros da igreja estava em constante mudança. As pessoas hoje querem mais do que sermões e listas de verificação. Elas querem visão, mistério e revelação. Eles querem vivenciar o sagrado diretamente sem camadas de burocracia, rituais rígidos ou manuais de instruções. A Etiópia discretamente sempre ofereceu esse caminho. Preservados por mosteiros e monges que nunca precisaram se conformar às tendências ocidentais, esses ensinamentos permaneceram intactos à espera. O resultado é impressionante. O que antes parecia obscuro agora soa revolucionário. Os textos são antigos, mas respondem com força às questões que os exploradores espirituais modernos levantam. A experiência mística que o cristianismo ocidental em grande parte deixou de lado ainda está viva e acessível. Eis, portanto, a verdadeira revelação. Esses textos não são novos. O que é novo é a nossa disposição em ouvi-los. Estamos testemunhando uma rara convergência.
Séculos de sabedoria preservada encontrando uma geração sedenta por profundidade e significado e um encontro espiritual genuíno. E essa convergência pode ser exatamente o que este momento estava esperando. Não é notável que o que os crentes etíopes valorizavam há 17 séculos seja exatamente o que tantas pessoas buscam em 2025? Ao refletir sobre essa ideia, surge a pergunta que realmente importa. Os mosteiros são reais. Os monges preservaram essa sabedoria. Os textos sobreviveram a guerras, invasões e séculos de negligência. Mas o que você deve fazer com esse conhecimento agora? Como ele transforma a sua maneira de pensar sobre espiritualidade e religião e sua própria busca por significado, e se a verdadeira mudança não estiver relacionada a livros proibidos ou textos ocultos que repentinamente vêm à tona, e se for a constatação de que a humanidade sempre encontrou o divino de mais de uma maneira, o cristianismo ocidental tendeu à estrutura, à clareza e à doutrina. O cristianismo etíope, por sua vez, tendeu ao mistério, à experiência vivida e à sabedoria que se desdobra com o tempo. Será que ambos os caminhos podem conter a verdade? E será que as respostas que buscamos estão em tradições que simplesmente ignoramos? O que mudaria se finalmente começássemos a prestar atenção? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo. E se quiser mais histórias como esta, não se esqueça de curtir e se inscrever. Grande parte do cristianismo ocidental, apesar de toda a sua influência, gradualmente relegou esse tipo de material a segundo plano em favor da estrutura da hierarquia e do controle institucional. A Etiópia não fez o mesmo. Você pode estar se perguntando: esses textos foram descobertos recentemente. De forma alguma. As escrituras etíopes estão disponíveis ao público há décadas. Na década de 1960, o imperador Haile Selassie autorizou a impressão e distribuição da Bíblia etíope. Esses escritos nunca estiveram escondidos em cavernas nem foram suprimidos por sociedades secretas. O Ocidente simplesmente não estava prestando atenção. O clima espiritual não estava preparado para recebê-los. Agora está. Buscadores modernos estão fazendo as mesmas perguntas que os monges etíopes faziam há 17 séculos. E pela primeira vez existe uma ponte clara entre essas perguntas e as respostas preservadas nesses textos antigos. E vai ainda mais fundo. A própria língua carrega camadas de significado. O gaélico, idioma original desses manuscritos, é rico, simbólico e cheio de nuances que a tradução só consegue capturar parcialmente. Cada frase, imagem e expressão idiomática carrega um peso espiritual que muitas vezes leva gerações de estudo para ser totalmente compreendido. É por isso que os debates sobre se a Bíblia etíope contém 81 ou 88 livros não são apenas detalhes acadêmicos. O cânone etíope é uma tradição viva, flexível, interpretativa e em constante evolução, ao contrário dos sistemas doutrinários fixos impostos por muitas igrejas ocidentais. Pare por um momento e considere o contraste. Enquanto a religião ocidental muitas vezes reduzia a fé a acreditar nisso, obedecer naquilo, e você estará salvo. O mundo além dos muros da igreja estava em constante mudança. As pessoas hoje querem mais do que sermões e listas de verificação. Elas querem visão, mistério e revelação. Eles querem vivenciar o sagrado diretamente, sem camadas de burocracia, rituais rígidos ou manuais de instruções. A Etiópia, discretamente, sempre ofereceu esse caminho. Preservados por mosteiros e monges que nunca precisaram se conformar às tendências ocidentais, esses ensinamentos permaneceram intactos à espera. O resultado é impressionante. O que antes parecia obscuro agora soa revolucionário. Os textos são antigos, mas respondem com força às questões que os exploradores espirituais modernos levantam. A experiência mística, que o cristianismo ocidental em grande parte deixou de lado, ainda está viva e acessível. Eis, portanto, a verdadeira revelação. Esses textos não são novos. O que é novo é a nossa disposição em ouvi-los. Estamos testemunhando uma rara convergência. Séculos de sabedoria preservada encontrando uma geração sedenta por profundidade e significado e um encontro espiritual genuíno.
E essa convergência pode ser exatamente o que este momento estava esperando. Não é notável que o que os crentes etíopes valorizavam há 17 séculos seja exatamente o que tantas pessoas buscam em 2025. Ao refletir sobre essa ideia, surge a pergunta que realmente importa. Os mosteiros são reais. Os monges preservaram essa sabedoria. Os textos sobreviveram a guerras, invasões e séculos de negligência. Mas o que você deve fazer com esse conhecimento agora? Como ele transforma a sua maneira de pensar sobre espiritualidade, religião e sua própria busca por significado? E se a verdadeira mudança não estiver relacionada a livros proibidos ou textos ocultos que repentinamente vêm à tona, e se for a constatação de que a humanidade sempre encontrou o divino de mais de uma maneira? O cristianismo ocidental tendeu à estrutura, à clareza e à doutrina. O cristianismo etíope, por sua vez, tendeu ao mistério, à experiência vivida e à sabedoria que se desdobra com o tempo. Será que ambos os caminhos podem conter a verdade? E será que as respostas que buscamos estão em tradições que simplesmente ignoramos? O que mudaria se finalmente começássemos a prestar atenção? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo. E se quiser mais histórias como esta, não se esqueça de curtir e se inscrever.